Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 41. Como os irmãos sabem, nós estamos aí numa série de mensagens, né? A série de mensagens que chama O Necessário, aquilo que nós precisamos de fato para a nossa vida cristã. Qual que é o estilo de vida real da igreja? Como que nós devemos, naquilo que nós devemos investir o nosso tempo, amém? Nós estamos aí nessa terceira mensagem dessa série. Semana que vem nós finalizamos ela, se assim o Senhor permitir. Então que você abra o seu coração e ouça a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que está aqui aberta diante de nós. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que cumpre o propósito pelo qual ela é liberada. E nós pedimos, Pai, que o Senhor hoje fale aos nossos corações, porque nós estamos aqui de coração abertos, Pai, para receber a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos compreender essa palavra, e não só compreendê-la, mas vivê-la, Senhor. Viver a partir dessa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, então, nessa série de mensagens, nós estamos aqui ouvindo a respeito daquilo que é necessário na vida cristã. O que é necessário para um discípulo de Jesus investir, gastar toda a sua força, a sua dedicação nisso. Por muitas vezes nós gastamos a nossa energia, gastamos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa vida em coisas que não são tão necessárias. São as estruturas criadas por nós mesmos. Aquilo que não é tão fundamental assim. E deixamos o fundamento de Cristo numa posição secundária. Mas o Senhor Jesus deixou alguns fundamentos para a sua igreja, e nós estamos meditando aí, né? Já esse é o terceiro domingo nesse mesmo texto, vendo como que a igreja primitiva, aquela igreja que nasce do derramar do Espírito Santo ali em Atos 2, como que eles viviam a sua vida. O estilo da primeira igreja, ele era simples, mas era profundo. Era simples naquilo que era necessário para eles, mas é profundo no seu fundamento. Nós vamos ver aí que a simplicidade do viver daquela igreja estava baseada em 4 fundamentos. E aí nós ouvimos que o primeiro fundamento e o mais importante era a doutrina
dos apóstolos, a palavra de Deus. Ela é o princípio de tudo. Ela é o fundamento onde nós devemos edificar a nossa vida. A palavra de Deus deve ser o nosso alvo diário. A palavra de Deus é onde, quando nós nos dedicamos a ela, nós vamos conhecer o poder de Deus, o caráter de Deus e a grandeza desse Deus, a posição que Ele está, quem Ele é. Por isso que a primeira igreja, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus. Mas essa primeira igreja também se dedicava à comunhão. E a comunhão nós vamos ver que é o nosso novo modo de viver. É o nosso novo estilo de vida quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus. Porque quando você diz sim ao Senhor, você é inserido num corpo, o corpo de Cristo, a igreja com I maiúsculo. Acertei hoje. Glória a Deus, Henrique. Comunhão é ter um relacionamento em aliança. É um relacionamento com compromisso. Comunhão é nós compreendermos que a partir daquele momento eu devo me dedicar ao outro e eu dependo do outro. Comunhão é eu oferecer e receber num relacionamento que está aliançado em Cristo Jesus. Comunhão só existe em Cristo. Porque é quando nós estamos unidos no seu corpo. Comunhão é um relacionamento de aliança, uma mentalidade de dependência e responsabilidade mútua. E aí nós aprendemos semana passada que comunhão, ela nasce em Cristo e ela depende de uma decisão de cada um de nós, um posicionamento. E a comunhão também é onde eu dou e recebo vida, graça, amor, esperança. Sou fortalecido na comunhão. Então a igreja primitiva, ela se dedicava a ter comunhão um com os outros. E hoje nós chegamos no terceiro fundamento, que nós vamos chamar aqui hoje de testemunho. Amém? Nós vamos falar sobre testemunho. Porque o texto aí de Atos 2:42 vai dizer o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão. Essa expressão partir do pão, ela é uma referência àquele ato que o Senhor Jesus fez ensinando seus discípulos na última ceia. Quando ele reúne os discípulos ali, e ele vai partir o pão, vai dar do cálice a eles. Então, onde nós ouvimos essa expressão partir o pão na Bíblia, provavelmente ela está se referindo a esse ato que o Senhor Jesus fez. É um símbolo, é um memorial deixado pelo Senhor para os seus discípulos, para que eles se lembrassem da obra que ele estava prestes a fazer e fez na cruz do Calvário, quando o Senhor morre em favor meu e seu, pagando um preço pelos nossos pecados, para nos dar a esperança de vida eterna. Por isso que Paulo ali em 1 Coríntios 11:23, ele vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, e nós aqui como igreja, nós temos o costume de no primeiro domingo de cada mês celebrarmos a ceia do Senhor, onde nós tomamos do pão da vida, do cálice da vida. Cada vez que nós fazemos esse gesto, nós estamos comunicando e trazendo à memória a obra de Cristo na nossa vida. É um memorial, por isso que o Senhor Jesus diz aí, façam em memória de mim. Nós estamos lembrando que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Nós estamos lembrando que nós somos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Isso vem e nos fortalece, isso revigora a nossa fé. Isso nos encoraja a viver o Evangelho. Quando nós falamos, de fundamentos da igreja, a comunhão, a perseverança na palavra, são princípios que podem nos levar a uma mentalidade de nos fechar em nós mesmos, de nos fechar aqui num círculo privado, gospel, porque fala muito a respeito de um relacionamento com o Senhor e um relacionamento com os irmãos. Eu me dedicar à palavra, eu estou me dedicando a um relacionamento com Deus. Eu me dedicar à comunhão, eu estou me dedicando a ter relacionamento com os outros, com os meus irmãos, com as pessoas. Mas a igreja tem um terceiro fundamento que é a partir o pão, que é testemunhar, que é trazer a memória de Cristo, a obra de Cristo na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós somos impulsionados a sermos lembrados que o Senhor Deus está em uma missão na terra, que é salvar toda a humanidade. Quando eu parto o pão, eu sou lembrado que o Senhor ama todos os povos. O Senhor ama toda criatura. Quando eu parto o pão, eu sou lembrado que Deus amou o mundo, todas as pessoas, de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a igreja estava ali dedicada a partir o pão e lembrar, Cristo veio na terra, morreu sim naquela cruz, mas ressuscitou, para que todo que nele crê tem acesso a essa mesma vida eterna. Amém? A igreja primitiva, ela não estava fechada em uma redoma gospel, mas estava dedicada a partir o pão. O partir do pão é honrar e testemunhar a respeito da obra de Cristo. Partir o pão é honrar e testemunhar a obra que Jesus fez na nossa vida. Por isso que Atos 1:8, o Senhor Jesus vai dizer a respeito da igreja dele, e ele diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, diga comigo, aqui. Em toda a Judéia e Samaria, diga comigo, ali. Até os confins da terra, diga comigo, lá. Esse é o testemunho que Cristo quer que nós demos. Que nós testemunhamos onde nós estamos, que nós testemunhamos por onde nós formos e até aonde Ele nos enviar. Até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar, só pode testemunhar aquele que vivenciou o fato, é ou não é? Só pode prestar um testemunho aquele que experimentou, aquele que presenciou um acontecimento. O Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês vão experimentar da minha salvação, vão experimentar do meu amor e vão testemunhar disso.
aquilo que eu vivo com Cristo, aquilo que Ele fez na minha vida, é isso que eu devo testemunhar aos outros. Testemunhar é comunicar um fato que você presenciou. Quem experimentou da salvação de Cristo? Você deve testemunhar a respeito disso. Testemunhar a respeito de Cristo é repartir a mensagem do Evangelho com o outro. Charles Spurgeon tem uma frase dele que diz o seguinte: o Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. É eu ser saciado pelo Senhor, ter a minha fome preenchida e agora falar para o outro faminto: venha que há pão disponível para você também. Nós devemos repartir o pão, amém? O que é necessário para nós hoje como igreja é partir o pão, é testemunhar do Cristo, é levar a esperança do Cristo àqueles que ainda não a têm, alimentando os famintos do pão da vida, amém? E aí o que eu queria meditar com você nessa noite é justamente isso. Por que que é necessário o partir do pão? Por que que é necessário eu testemunhar a respeito de Cristo? Por que que é necessário nós nos dedicarmos a isso? E aí o texto vai nos apontar algumas verdades a respeito de quando nós testemunhamos a respeito de Cristo. A primeira coisa que eu entendo, por que que é necessário eu testemunhar, eu partir o pão, é que o partir do pão é um memorial pessoal, é um relembrar pessoal, é um testemunho próprio, é um testemunho a si mesmo. O partir do pão é eu pregar o Evangelho a mim mesmo, é eu fortalecer a minha fé. O partir do pão é a consciência da obra de Cristo, é ou não é? Então, quando eu parto o pão, eu tenho que estar ali lembrando, trazendo à memória o que Cristo fez na minha vida. É isso que é testemunhar. Então, quando nós testemunhamos a nós mesmos a respeito do Evangelho, eu estou indo e lembrando, eu era um miserável pecador, condenado à morte. E Cristo veio até mim, me resgatou, me libertou, me transformou, me tirou um peso de condenação, me deu novas vestes, me tornou uma nova criatura. Eu estava perdido e o Senhor veio até mim, porque eu só posso testemunhar o que eu vivi. 1 Coríntios 11, 23, Paulo, vou ler mais uma vez, Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Memória é lembrar, é recordar. O que o Senhor Jesus está falando, quando vocês se reunirem em meu nome, lembre-se do que eu fiz por você. Lembre-se da cruz do Calvário. Eles se dedicavam todos os dias a se recordar do que Cristo tinha feito por eles. Querido, o que é necessário para um discípulo de Cristo é pouca coisa. É você manter vivo no seu coração a obra de Cristo em teu favor. Isso é uma segurança para a tua fé. Isso é uma segurança para o teu relacionamento com Deus. É diariamente você pregar o Evangelho a si mesmo. É diariamente as tuas primeiras palavras com Cristo ser: obrigado pela salvação, Senhor Jesus. Obrigado pelo perdão dos meus pecados, Jesus. Obrigado porque eu posso ter hoje um relacionamento com Deus Pai. Obrigado porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai.
Obrigado porque pelo teu sangue agora eu posso entrar com toda ousadia diante do Santo dos Santos. Nós temos que todo dia trazer isso ao nosso coração, porque é essa memória viva do valor que Cristo Jesus te dá, que vai te fazer a não se vender por um prato de lentilhas. É trazer à memória o que Cristo fez por você. Há um alto preço que foi dado pela tua vida, meu irmão. E nós precisamos lembrar disso diariamente. Se dedicar ao partir do pão é um memorial pessoal. Eu fui salvo por Jesus. Aquele lugar na cruz era meu. A morte era o meu destino, mas Ele mudou a minha sorte. O partir do pão em um nível pessoal é manter acesa a chama do amor e do perdão de Cristo em nossas vidas. Quando nós não mantemos vivo essa chama do perdão, do amor de Cristo na nossa vida, é quando nós vamos cair, é quando nós vamos fraquejar na fé, é quando nós somos levados pelas nossas paixões, é quando nós entramos na religiosidade, é quando nós investimos naquilo que não é necessário, é quando nós deixamos de olhar para a obra da cruz. E aí nós entramos na condição daquela igreja ali em Apocalipse 2:4, quando o Senhor Jesus diz a ela: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Olha a palavra, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Sabe, talvez nessa noite hoje nós devemos orar como o salmista ali no Salmo 51:12, dizendo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a te obedecer. Talvez nessa noite nós devamos pedir isso ao Senhor. Senhor, gera de novo a alegria dos primeiros dias, quando eu tive os fardos removidos de sobre mim, quando eu vi a leveza de estar reconciliado com o Senhor. Devolve essa alegria dentro do meu coração, me faz ter um coração rendido para te obedecer novamente. E sabe quando que começa isso? Quando eu decido partir o pão e trazer à memória o que Cristo fez. E saber, esse é o corpo dele partido, ferido, condenado pelas minhas transgressões, pois nele não havia mácula algum, pecado algum. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele é o que nos dá paz hoje. Reaviva aí a chama desse primeiro amor. Traz à memória o amor de Cristo partindo o pão. Por isso que é necessário partir, testemunhar, porque aí você vai manter viva essa obra na tua vida. Viva na tua vida. Testemunhe, parta o pão. É segurança para nós. Quando nós começamos a nos ocupar com muitas outras coisas e abandonamos o testemunho de Cristo Jesus, é onde nós vamos esfriar na fé. Por isso a igreja se dedicava diariamente ao partir do pão. Por que é necessário partir o pão hoje? A segunda coisa que eu aprendo é que é necessário, porque também é um memorial coletivo. É um testemunho para todos nós. Esse mesmo efeito de fortalecimento na fé que gera em nós, isso gera no corpo.
Porque o Senhor Jesus, uma das questões que envolve o partir do pão é lembrar que eu pertenço ao corpo de Cristo, que eu estou inserido na sua família, que eu estou agora pertencente à igreja de Cristo Jesus. E aí o partir do pão é algo coletivo, não é algo só individual. Ele gera sim esse efeito pessoal, mas ele abençoa todo o corpo. Por isso que eles se dedicavam diariamente, juntos, em comunhão, partir o pão, testemunhar da obra de Cristo. O pão, ele está relacionado a algo que é comum, que é diário. Quem aqui não gosta de um pãozinho logo pela manhã? É algo que faz parte do nosso dia a dia. E eu creio que é por isso que o Senhor escolheu o pão como símbolo, que é algo acessível para todos. Pão aqui fala de uma refeição em comum. É nós estarmos juntos dia a dia. A ceia, ela era celebrada, não é essa mixaria que nós faz hoje não, um pedacinho de pão e um golinho de suco, que não dá nem para empurrar o pedacinho do pão para baixo. Era uma refeição, era um jantar. Ó, o Ministério da Cozinha está ouvindo o Espírito falar. Era algo comunitário, algo grande. E no meio disso, eles estavam ali, olha, vamos lembrar quem nos uniu aqui. Qual é o vínculo que verdadeiramente nos une? E é o perdão e o amor de Cristo Jesus. Se nós estamos juntos hoje nessa casa aqui, é porque Cristo alcançou o meu e o seu coração, e nós podemos chamar um aos outros de irmãos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eles estavam ali testemunhando a obra de Cristo nas suas famílias. Então reunia a família ali em casa, tinha um irmão visitando lá, e eles estavam, olha, vamos testemunhar o que Cristo fez na tua vida, vamos lembrar o que o Senhor tem falado com você, o que você tem recebido do Senhor. Eles estavam em todo o tempo trazendo isso à memória. Nós temos que lembrar, queridos, que Cristo é o centro da nossa vida. Nós podemos falar de todas as coisas, mas todas as coisas têm que ter o seu centro em Cristo. Nós podemos nos reunir para passar só um tempo juntos, mas no meio desse tempo tem que ter um partir do pão, o que você tem recebido do Senhor. Diariamente a mensagem de Cristo estava presente em suas casas. Qual é a mensagem que é proclamada dentro do teu lar? Qual é o pão que você está dando para a sua família? Você não precisa ser aqueles crente chatão, não, sabe? Que muda até a voz para falar assim, na hora vai ler a palavra, muda até a entonação. Mas é diário, é natural. É no dia a dia. Lembra lá no Antigo Testamento, o Senhor vai falar ao seu povo, olha, ande, caminhe pelo caminho, ensine o teu filho, escreva nos umbrais da tua casa, na parede, quando você se assentar, quando você se levantar, quando vocês estiverem comendo, compartilhe essa palavra em todo o tempo. É aquilo que está aí, a provisão de Deus na sua vida. É isso que deve ser compartilhado. A consciência da obra de Cristo viva em nós mantém um ambiente de amor vivo entre nós. Sabe o que vai manter nós aqui? Um ambiente de graça, de amor, de paz, de esperança. É todo dia nós lembrarmos que Cristo salvou, que Cristo libertou, que Cristo pagou um preço pelo meu irmão. Aí quando meu irmão pisa no meu pé, eu falo assim, Cristo pagou um preço pela vida dele.
ele é valoroso demais para eu querer jogar ele fora, porque o sangue que está sobre ele eu não tenho recurso suficiente para pagar pela vida dele. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Viver um estilo de vida que testemunha Cristo é tornar a nossa vida diária, essa vida comunitária, essa vida em família, impregnada pela realidade dessa mensagem. Dia a dia, impregnado pelo amor de Cristo. Guarda isso no teu coração. Quem provou do pão da vida, tem vida para conceder. Se você provou desse pão da vida, Jesus, você tem vida para compartilhar. Você tem algo para dar. É necessário partir o pão entre nós. O texto aí diz que eles viviam com alegria. A alegria aqui é a alegria da salvação. É a alegria deles agora estarem em paz com Deus, terem sido reconciliados com o Senhor. A alegria aqui não é de circunstâncias, não, mas é do perdão de Cristo sobre a sua vida. O texto fala que eles viviam em sinceridade de coração. Sabe o que é isso? Ninguém fingia ser que era outra pessoa, não. Ninguém tinha um comportamento na frente dos irmãos, mas na sua casa é o cão chupando mango. Quero ver ela falar isso aí agora para eles. Chega em casa, se transforma, é outra pessoa. Eles tinham sinceridade de coração. Sabe o que quer dizer isso? É que eles tinham sido aprovados pelo Deus Todo-Poderoso. Eles não precisavam mais buscar reconhecimento de ninguém, porque eles já haviam sido aceitos por Cristo Jesus. E isso nos permite ter sinceridade de coração, nós sermos quem nós somos. Quando nós não estamos bem, falar, eu não estou bem. Hoje eu não estou para muito conversa, irmão. Ora por mim, estou atravessado. Está difícil hoje. Ser transparente um com os outros. Mas isso só é possível quando nós partimos o pão entre nós. Quando o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 11, ele estava ali trazendo a memória da igreja que partir o pão é esse memorial coletivo, é a respeito da consciência que pertencemos ao corpo. Nós usamos esse texto quando ele vai ensinar a respeito da ceia, falando, olha, que o homem se examine, pois, a si mesmo. E a gente fala, estou em pecado, não posso participar da ceia. E a gente fecha só nesse pedacinho, mas o que Paulo estava falando nesse contexto aqui é de uma consciência que eu pertenço ao corpo de Cristo, que eu fui inserido nesse corpo, que eu estou numa unidade, que agora eu sou um com você, meu irmão. Porque quando ele escreve isso, ele diz ali que quando eles se reuniam naquele jantar, uns comiam primeiro, uns comiam a melhor parte, bebiam vinho, se embriagavam, e quando os outros chegavam, já não havia mais o que comer. Cada um comia a sua própria ceia, o que trazia, ele comia aquilo. E aí ele vai dizer, quem come do pão e bebe do cálice indignamente, esse vai trazer condenação sobre si. E aí nós pensamos só no pecado que nós cometemos todos os dias. E aí eu não estou chancelando teu pecado não, meu irmão, mas eu queria te dizer que se nós fôssemos esperar nós aqui sermos dignos de participar dessa mesa, ninguém se assentava nela. Se nós fôssemos esperar aqui ter uma santidade como a de Cristo, sem pecado algum, nós nunca participaríamos da mesa do Senhor.
porque a mesa não é por dignidade nossa, mas é pelo perdão de Cristo Jesus, é o favor que Ele fez por mim e por você. Então, participar aqui indignamente da ceia, Paulo vai dizer no versículo 29, 1 Coríntios 11, 29, que é quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo, sem entender que nós somos um ser coletivo agora, que eu dependo de mim e de você, que o real significado da ceia é nós estarmos juntos em Cristo Jesus, que Ele nos inseriu nessa família. É eu pensar no outro. A minha vida afeta a vida do meu irmão. A minha vida depende da vida do meu irmão. Por isso no versículo 33 ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Em outras palavras, trazendo para o nosso tempo, pensa no outro. Pensa no seu irmão. Compartilhe com ele. Abençoe a ele. Esteja junto dele. É celebrar. Estamos numa família, porque fomos unidos pelo corpo e sangue de Cristo Jesus. O resumo do ensino dos apóstolos é que o partir do pão é um testemunho para que o corpo de Cristo se lembre: somos um nele, somos um no Senhor. Amém? Está quase, vocês creem nisso? A terceira e última coisa que eu aprendo, por que é necessário eu partir o pão no tempo de hoje. Então, primeiro é porque é um memorial pessoal, é para que eu me lembre da obra de Cristo na minha vida. É um memorial coletivo, para que nós nos lembremos que somos um em Cristo Jesus, que dependemos um do outro, testemunhando diariamente um ao outro. Quando teu irmão está fraco na fé, você fala: irmão, lembra, há um preço de sangue sobre a tua vida. Vem, vamos junto, até você estar forte novamente. E o terceiro passo é que o partir do pão é um memorial inclusivo. É para incluir outros. Não é só para nós, não. Não é para nós fechar aqui, é nós, agora fecha a porta. Tá bom aqui, tá gostoso, só entre nós. É inclusivo. No versículo Atos 2,46 diz: todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esse testemunhar entre nós vai comunicando tanta vida, que ele vai sendo atrativo àqueles que têm fome por vida. Eles vão testemunhando um ambiente de graça, de amor, de alegria, singeleza de coração. E fala: eu quero participar disso. Eu quero provar dessa vida. Eu quero comer desse pão. Eu quero beber desse cálice. Eu quero pertencer a essa família. Quando nós falamos de testemunhar a respeito de Cristo, de pregar o Evangelho, a nossa mente já vai lá para aquelas estruturas, né? A gente já começa a pensar assim: vamos ter que fazer uma campanha evangelística. Vamos ter que fazer uns panfletos, uns cartazes para ir no sinal. Vamos ter que fazer um culto especial, uma programação diferente. Querido, tudo isso tem a sua importância, tem o seu momento, produz um impacto positivo, sim. Mas o que nós estamos tratando aqui nessa noite é de um estilo de vida, é diário, testemunhando quem o Senhor é. É a nossa vida comunicando que o partir do pão significa que Cristo ama o mundo,
que há vida, há esperança em Cristo Jesus. Nós estamos falando aqui não de uma programação de vida, mas um estilo de vida. Se nós vivermos o partir do pão entre nós, o testemunhar, o incluir novos, é natural. Vida chama vida. Vida é atrativo. O partir do pão, que é testemunhar, era nas suas casas, no pátio do templo. Eles tinham suas refeições juntos. E esse ambiente de amor era atrativo aos outros. Fala aí o texto. Eles tinham simpatia de todo o povo. O que é isso? Eles se agradavam. O povo se agradava de ver aquele estilo de vida. O povo se alegrava em ver, nossa, tem uma comunidade ali se reunindo, que eles é diferente. Eu me lembro, só abrir um parênteses aqui, eu me lembro quando cheguei na igreja, eu olhava para as pessoas assim, e estava rindo, feliz. Eu falei, mas que esse povo tá tão rindo desse jeito? Eu ia para o culto, eu só chorava. E eu olhava os irmãos do lado rindo, e eu falava, Deus, eu quero ter essa alegria também. O que quer dizer alegre no culto? Sabe aqueles que dão uma chapadinha na adoração e ri assim? Eu falo, o que é isso? Eu não sinto isso aí não, só choro. Até que eu provei do pão da vida. Até que eu entendi que a vida no Senhor. Até que eu fui inserido no corpo. Então, um estilo de vida em Cristo Jesus é atrativo. Vocês estão me entendendo? Então, como a Jéssica falou lá na hora de fazer, sinalizar em Libras ali, sorriso no rosto. Quando você for testemunhar a respeito do Senhor, põe um sorriso nesse rostinho. Porque aqueles que olham para o Senhor têm os seus rostos radiantes, cheios de alegria. A forma mais eficaz de proclamar o Cristo. Escuta isso, a forma mais eficaz de você proclamar Cristo Jesus é viver em Cristo Jesus. É viver nele, é estar nele. Quando nós partimos o pão, nós estamos dizendo ao de fora, há um lugar na mesa para você. Há sempre um lugar na mesa de Cristo Jesus para aqueles que desejam ser salvos. Quem crê em Cristo Jesus, esse é salvo. Há sempre o pão da vida disponível para o faminto. Por isso que o Senhor diz em João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele é o pão da vida e nós estamos aqui nessa noite dizendo, tem pão para todo aquele que está com fome. Tem vida para todo aquele que está se sentindo morto, sem vida, sem esperança. Há esperança em Cristo Jesus e a nossa vida tem que comunicar isso. Nós temos que repartir esse pão com os outros. Nós não podemos ser egoístas, guardar o pão para amanhã porque se perde, mas é compartilhar hoje. Todos que olhavam para eles se alegravam de ver o seu estilo de vida. E o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. A igreja que testemunha é a igreja que cresce. E testemunhar é repartir o que o Senhor tem te dado. Amém? Então lembre que o partir do pão é inclusivo. É para cada um de nós. É para quem é desejoso disso. É para todo o povo, raça, língua e nação. Amém? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se nós nos dedicarmos a proclamar a mensagem, o Senhor vai acrescentar os que vão ser salvos. É repartir o que Cristo fez na sua vida.
é partir o pão com o próximo. Para nós encerrarmos, eu queria te lembrar de uma passagem que está lá em Lucas 24, 27. Pois um dia que o Senhor Jesus ali, ele entrega o seu corpo no madeiro, na cruz do Calvário. Aqueles que seguiam o Senhor, tinham sua esperança em Cristo, veem lá agora o seu Mestre, o seu Salvador, o Cristo prometido, pregado numa cruz, morto. Eles veem o Senhor sendo removido daquele madeiro. Eles veem o corpo do Senhor sendo envoltos em panos, sendo levado para uma tumba. Eles veem o Senhor sendo, o seu túmulo sendo selado com uma rocha. Passa-se uma noite, passa-se 2 noites, e o Cristo está morto. E aí toda aquela teoria a respeito de Cristo, que ele viria restaurar o reino de Israel, os libertar dos romanos, que ele era poderoso em atos, em feitos, em milagres, está lá sepultado numa tumba. 2 discípulos resolvem então voltar para sua casa na aldeia de Emaús, sem esperança, com seu coração entristecido, porque eles tinham apenas recebido informações a respeito de um Cristo morto. Chega uma terceira pessoa, começa a caminhar com eles, pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim tão abatidos? Só você não sabe da notícia? Aquele Jesus de Nazaré, que era poderoso, o profeta de Deus, está morto. Nós achávamos que ele era o Cristo, mas hoje é o 2º dia e ele está morto. Então o texto vai dizer ali em Lucas 24, 27, que começando por Moisés e todos os profetas, o Senhor explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O Senhor começa a trazer a palavra, a doutrina dos apóstolos, a palavra apontando por Cristo. E aí eles chegam então no seu vilarejo, o Senhor faz menção de passar e seguir o seu caminho. O texto vai dizer que eles chamam o Senhor e diz: fica conosco, porque já é tarde. Vem ficar conosco. O Senhor então vai com eles, entrou para ficar com eles, diz o texto. E aí no versículo 30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e o reconheceram, e o reconheceram. Sabe, eu posso ficar aqui anunciando, proclamando Cristo, eu posso ler essa palavra, outros podem te dar informação a respeito da palavra, mas existe algo muito poderoso no partir do pão, no testemunhar, no revelar de quem o Senhor é. Quando nós partimos o pão, quando nós falamos, testemunhamos a obra que o Senhor fez na nossa vida, os olhos dos outros se abrem, o Cristo é revelado, porque o Senhor é um Deus vivo. Há poder no nosso testemunho, querido. Há poder na experiência com o Senhor. Um ato simples de partir o pão revelou o Cristo ressurreto. O que eu quero te encorajar nessa noite é viver essa vida de partir o pão diariamente, de proclamar o Cristo, para que olhos que hoje estão cegos para o Senhor sejam abertos e conheçam que há um Deus vivo nos céus. Há um Deus vivo nos céus.
Versículo 35, eles voltam para os apóstolos e ele diz: então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Muitas vezes nós ficamos pensando formas de anunciar o evangelho, as palavras corretas para dizer, mas o necessário é partir o pão. É testemunhar a porção que Cristo te deu. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23, o que recebi do Senhor é o que eu os entreguei. O que você tem recebido de Cristo? É isso que é para você partilhar. E aí os olhos que estão cegos vão se abrir e eles vão ver um Cristo vivo nos céus. Amém?